Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui novamente, professora Débora, com vocês, alunos de licenciatura em Química, para a gente continuar Seminários Temáticos 2, dando seguimento à segunda unidade. A nossa videoaula de hoje tem por tema o Laboratório de Ciências. Os tópicos desta aula são o Laboratório de Ciências, condição importante, mas não necessária, e o uso do laboratório de ciências. E o objetivo da nossa aula de hoje é analisar alguns aspectos pertinentes ao laboratório de ciências. A gente não vai falar somente dos materiais, dos reagentes, de ter ou não ter o laboratório, mas a gente vai falar também das questões pedagógicas pertinentes ao uso ou não do laboratório, tá bom? Então, o laboratório de ciências, que é o tema da nossa aula, e o nosso primeiro tópico, que é o laboratório de ciências, condição importante, mas não necessária. Para ilustrar esse tópico, esse tema, o laboratório de ciências, condição importante, mas não necessária, eu trouxe para vocês uma figura que retrata bem, para mim, o que eu tenho em mente quando eu penso em um laboratório de ciências. Então, o laboratório de ciências, para mim, é o mundo. E isso eu trago para vocês como subtópico da nossa aula. O laboratório de ciências é o mundo. E sobre isso eu gostaria de falar com vocês que para ensinar ciências não é necessário, não é preciso, nem ter um local específico, nem ter materiais específicos. Para ensinar ciências, sempre a gente pode fazer adaptações. É claro que nós devemos estar abertos e preparados para fazer essas adaptações. A escola pode, em primeira instância, fazer essas adaptações a qual estou me referindo, no sentido de que não tem um laboratório, não tem um local específico, vamos criar, tem um espaço que não está sendo usado, vamos tentar remodelar para que ele seja um espaço dedicado a ciências, não é? Então, lá nesse espaço pode ser esteja vazio ou que precise fazer algumas adaptações em termos de ventilação, porque tem que ser um local bem ventilado, em termos de localização, tem que ser um ponto estratégico da escola, porque se houver algum material que a escola possa trabalhar de reagente específico de laboratório, então precisa estar num local estratégico para saídas de emergência, as dimensões, os mobiliários e as orientações de segurança, né? Tem que seguir todas essas orientações de segurança. Então, eu não tenho um laboratório, mas eu tenho um espaço que eu posso fazer de laboratório. A escola tem condições de providenciar que aquele espaço seja um espaço para uso de laboratório de ciência, possa planejar um laboratório propriamente dito, com bancadas, etc., mas que tenha os cuidados mínimos de segurança para esse local. A escola não tem um laboratório, não tem um local que eu possa fazer de laboratório, então eu posso, de repente, se a escola tiver uma verba menor, colocar prateleiras na sala de aula ou nas salas, porque o professor de ciência está em várias salas, assim como os outros professores, né? Providenciar algumas prateleiras para expor os trabalhos, para expor plantas, enfim, as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo que vão ter um produto, por exemplo. Então, esse produto pode ficar exposto aí nessas prateleiras. Mas se não tem nenhuma, nem outra, nem a outra dos vários locais ou várias ideias que eu mencionei aqui, não é por isso que o professor, aquele que está disposto, aquele que está preparado, não é por isso que ele vai deixar de fazer as atividades práticas, né? Então, como o tópico já diz, o laboratório de ciências é o mundo. Então, muitas atividades de observação, de fenômenos, e outras que envolvam elementos da natureza, elas podem ser realizadas no pátio da escola, num jardim que tenha na comunidade, num jardim que tenha na escola. Elas podem ser realizadas ou dentro da escola, ou no eixo da comunidade, ou em uma visitação que o professor pode levar o aluno para fazer essa visitação. Enfim,
não é a falta de um laboratório, de um espaço que a gente possa chamar de laboratório, que deve cercear o professor e os alunos de ter esse momento prático, né, dentro da disciplina ciências. E também, quando você vai realizar uma atividade dessas, seja no laboratório, e eu digo isso principalmente no laboratório, porque às vezes quando você sai para uma atividade externa que não seja na sala de aula ou no local que é didaticamente preparado para aquela atividade, para aquela aula, você tem várias aí situações que você pode se deparar e que não são legais, né? Então, quando você está num laboratório, o ideal é que o aluno ponha a mão na massa. O ideal é que ele faça, que ele construa, que ele não fique apenas observando uma aula demonstrativa sua. Quando é o contrário, né, que você não pode estar no espaço do laboratório, que é aquele ambiente pedagogicamente preparado para aquilo, didaticamente preparado, aí essas várias situações que você pode ter levam à não experimentação. Mas no caso do laboratório, o ideal é que o aluno faça, que ele ponha a mão na massa. Em relação à legislação, eu trouxe aqui para vocês, porque muitas escolas, principalmente as escolas do ensino público, elas não têm esse espaço do laboratório. A grande maioria, penso eu. E isso me referindo ao laboratório de ciências que está no ensino fundamental. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 35, no inciso 4, ela fala sobre o ensino médio e as suas finalidades. Então, no ensino médio, é a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Essa é a finalidade do ensino médio. Quando a gente vai para o mesmo documento, que é a LDB, e ela se refere ao ensino fundamental, ela preconiza como objetivo, o que está citado no artigo 32, no inciso 2º, que é a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Reparem que existe uma palavra que difere do que está citado, do que preconiza a finalidade do ensino médio para o objetivo do ensino fundamental, que é a palavra prática. Então, lá no ensino médio, a finalidade é relacionar a teoria com a prática. Então, está explícito a presença da prática. Já no ensino fundamental, a prática não está explícita, escrita no texto, mas você consegue inferir a prática quando você lê o texto, porque ele fala que é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam a sociedade. Então, quando você parte para estudo da tecnologia, para o estudo dos valores, do ambiente natural, e isso está intrinsecamente ligado à prática. Pelo fato de a prática não estar escrita no objetivo da LDB, então há essa defasagem também desses laboratórios de ciência na escola fundamental, porque o que não está escrito não é obrigado. Então ocorre de fato, vamos dizer assim, deixar de lado a existência do laboratório no ensino público, principalmente no ensino público, por conta de algumas questões, e uma delas é não estar escrito. Mas aí a gente entende que mesmo não estando escrito, os experimentos e o laboratório, de fato, ele é importante na construção do conhecimento, na construção da cidadania, pelo fato dele ser um ambiente específico para a realização de alguns experimentos, que podem levar ele a ter uma compreensão maior dos objetivos dessa disciplina na vida dele. Então, para nós, o laboratório é muito importante, mas não é o único que influencia o ensino-aprendizagem, tá? E aí a gente vai falar também, não tem um laboratório de ciências, já falei.
Mas e se tem o laboratório de ciências? E se o laboratório de ciências existe? Quais são as dificuldades no uso desse laboratório? Ou essas dificuldades podem ser levadas para as outras atividades práticas que estão inclusas aqui nessa unidade 2, né, que nós estamos falando, sobre todas as atividades práticas que podem e devem ser desenvolvidas pelo professor de ciências, que é o nosso caso. Quais são as dificuldades no uso do laboratório e no desenvolvimento de outras atividades práticas? Alguns escritores tocam numa ferida, vou dizer assim, usar esse termo, quando eles criticam muito de o professor saber a importância do uso do laboratório, saber a importância do uso das atividades práticas, investigativas, e não realizá-las, porque muito se fica na fala. E aí a gente vai para tentar explicar, para tentar não justificar, mas para lançar um pouco de clareza para que esse pensamento e vocês possam criar suas próprias ideias em relação a esse discurso de que é importante, mas que eu não faço. Uma questão pode ser levantada, que é a falta de clareza que esse profissional tem, ou que ele ainda tem, do quanto é importante o papel do laboratório no ensino-aprendizagem. Então, talvez ele ainda não tenha essa clareza, né, dessa importância. A gente pode também ainda destacar, né, que muitas escolas, as que têm laboratório de ciências, estão sucateados, como muitas salas de aula, né, como muitos auditórios, como muitas quadras, enfim, como muitos locais de aprendizagem estão sucateados pela falta de investimentos, enfim. Então, esses laboratórios não oferecem as condições mínimas que são necessárias para o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento da atividade. Além dessa questão também, eu coloquei do sucateamento daqueles que existem, esse descaso com as atividades práticas, que é fato, a gente pode citar dentro do quadradinho do professor, aquele que lhe compete, o tamanho das turmas do professor, o número de aulas semanais que ele dá, o tempo disponível que ele tem para a preparação das aulas, porque uma aula prática ela requer muito mais tempo de preparo do que uma aula teórica. O profissional está preparado para isso, né, para esse acompanhamento, para esse apoio sistemático da prática educativa. A qualidade dos recursos didáticos que tem na escola, que eu acabei de falar dos locais, né, sucateados. Então, são vários fatores que levam ao discurso e não à prática dentro da sala de aula. Eu posso, enquanto professora de Química deste Instituto Federal do Maranhão, posso dar uma experiência própria para vocês, como várias que eu já dei aqui, de tentativa de aulas práticas no ensino médio. As turmas de ensino médio do Instituto Federal do Maranhão são turmas de médio técnico. Quando elas têm o médio, elas são integradas ao técnico. Aí imagina o aluno, ele tem 18 disciplinas semanais, né? Porque elas são, no caso de São Ramo das Mangabeiras, elas não eram modulares, né? Não eram disciplinas modulares, elas eram anuais, então elas aconteciam durante o ano todo. Essas 18, por exemplo, no curso de agropecuária. Então, Química, ela tem 80 horas, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, 80 horas aula. Dentro dessas horas aula, a gente tem que ministrar as teóricas e, se houver o preparo, se houver o empenho do professor, as práticas. Então, as teóricas e as práticas dentro dessas 80 horas. E aí eu vou dar essa experiência para vocês, porque tem a ver com isso que a gente falou, de tamanho de turma, de número de aulas, está intimamente ligado ao que eu estou falando para vocês em relação à dificuldade no uso do laboratório. Porque lá, como uma escola do ensino médio federal, ela tem o laboratório de Química, apesar de, na época ainda,
com poucos materiais, com poucas vidrarias, com poucos reagentes, mas existia. Mas a maioria das aulas eram materiais alternativos que nós usávamos. Sal de cozinha, cloreto de sódio, um vinagre para ácido acético, enfim, essas trocas caseiras que nós podemos fazer. As turmas eram, em média, 40, 42 alunos, e aí, para realizar uma atividade prática no laboratório que tem um espaço de ensino médio, que tem um espaço pequeno, que os alunos estão sempre agitados, principalmente quando a aula é prática, eles estão eufóricos e de entrar naquele ambiente do laboratório que não é um ambiente usual das aulas. Muitos nunca estiveram em um laboratório, né, de química, de ciências, enfim. No máximo, eles conhecem um laboratório de informática, né? Essa é a realidade. Então, não tinha como eu ir para o laboratório com 45 alunos. O que eu fazia? A minha metodologia. Eu dividia todas as turmas em 2 grupos para laboratório. Grupo 1, grupo 2. A turma era dividida no meio. Quando tinha aula prática, numa semana, porque eu só tinha 2 horas aula, 2 horários de aula, durante a semana. Então, numa semana eu levava um grupo e o outro ficava na sala de aula fazendo outra atividade. Na outra semana eu trocava, levava o outro grupo e o que tinha ido anteriormente ficava na sala de aula fazendo uma atividade que o primeiro tinha feito. Então, era esse malabarismo que eu fazia. E durante o ano letivo, eu não conseguia encaixar dentro da minha carga horária, dentro dos horários normais de aula, tantas aulas práticas como eu gostaria. Era inviável. Se eu desse muitas aulas práticas, o teórico ia ficar sempre aquém da quantidade de conteúdos que tem no livro didático. Então vejam como é complicado para nós professores, por diversas questões, usar o laboratório ou realizar uma atividade prática investigativa. Então aqui não vou dizer para vocês que é fácil. Não é fácil ser professor, não é fácil fazer o que a gente fala na prática, lá na sala de aula, né? Mas eu digo para vocês que quando você realiza a atividade prática, quando você tem um laboratório e usa o laboratório, o resultado é muito bom. O resultado é excelente. Então fica essa dica para vocês, pessoal, do uso do laboratório, das dificuldades que nós tivemos, mas que a gente tentava ultrapassar sempre que possível. A gente se vê na próxima, então.